presidente da Ucrânia confirmou que discutiu com o presidente americano a possibilidade dos Estados Unidos assumirem o controle da maior usina nuclear da Europa. O líder ucraniano confirmou que não se opõe a investimentos dos Estados Unidos da usina nuclear de Zaporizhia, que hoje é controlada pelos russos. Rússia e Ucrânia confirmaram que vão se reunir separadamente com representantes dos Estados Unidos na segunda-feira na Arábia Saudita. Numa reunião de emergência convocada por autoridades europeias, Volodymyr Zelensky pediu ajuda financeira para reforçar a artilharia do Exército. A cúpula de 2 dias do Conselho Europeu tem como objetivo definir o aumento dos gastos militares do bloco e o plano para reforçar a segurança do continente. O governo russo criticou a postura dos europeus e disse que a Europa virou um partido de guerra. Quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e também em estratégia internacional. Cabral, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Record. Cabral, conta pra gente primeiro sobre esse ponto da usina, né? A importância dessa usina e como que os Estados Unidos, né, entrando de fato nessa usina, poderia ajudar a Ucrânia. Seria na questão proteção? Olha, primeiro que essa usina está sob controle dos russos, né? O presidente Rossi, que é o presidente da Agência Internacional de Energia Nuclear, faz inspeções rotineiras lá na usina. É aquele negócio, para ter a usina de volta, os ucranianos vão ter que combinar com os russos. Até o momento, não há indicação que os russos vão ceder esse controle. Aliás, eu não entendi muito bem porque o Zelensky está falando, né, sobre essa situação. Por quê? Teria que fazer parte de uma negociação mais ampla. Lembro que uma das cláusulas, né, um dos itens do desejo de Putin é ficar com a totalidade, para parar a guerra, é ficar com a totalidade de Donetsk, Zaporizhia e, no caso, né, Kherson, ou Kherson, seria mais correto falar. E Kherson, ele domina 70%, mais ou menos 70% de cada uma dessas regiões, sendo que Kherson está, a margem, né, oeste, está ocupada pelos ucranianos. A usina não me parece ser um elemento que esteja envolvido nessa situação. A Ucrânia tem outras 3 usinas, sendo que Zaporizhia é, sem dúvida nenhuma, a mais estratégica, é a mais importante, é a maior da Europa. Inclusive, eles permitiam-lhes vender energia. Sinceramente, e já foi palco, né, de vários ataques. Né? Aí os russos atribuem ucranianos e os ucranianos dizem que isso é coisa dos russos. Infelizmente, nós eu não consigo ver possibilidade dos russos cederem essa usina. Mas com essa nova relação Estados Unidos, Rússia, a gente nem sabe como poderia ser feito, né? Cabral, ainda para a gente analisar essa primeira notícia, né? Foram muitas informações. Com relação a essa reunião que vai acontecer na semana que vem na Arábia Saudita, de forma separada, com representantes de cada país, com também representantes americanos. Qual a expectativa, hein? A expectativa é de formular uma pauta, né? A primeira coisa é a pauta. Não temos uma pauta ainda sobre como serão as negociações de paz em relação à Ucrânia. Por exemplo, a questão dos territórios, a questão dos bens congelados russos, né? A questão da linha de demarcação de um possível cessar-fogo, né? A questão dos territórios, como ficarão, porque, na verdade, nós temos territórios que alegadamente agora são russos e já foram incorporados, né, mediante trâmites constitucionais, né, pela Rússia. E como é que vai ficar isso? Temos também outras questões importantíssimas, né, sobre o desarmamento ucraniano, que é um desejo russo, a proibição da entrada na OTAN,
e a questão da postura de neutralidade. E agora me parece que os russos estão começando a especular eles proibirem também a Ucrânia de entrarem na União Europeia, tendo em vista que a União Europeia está começando a se tornar também uma aliança militar complementar à OTAN. Principalmente depois da entrada, ou na verdade, a volta de Donald Trump à Casa Branca, né? Os países europeus estão se sentindo ali que podem ser abandonados pelos Estados Unidos. Então, uma situação, um momento diferente realmente. E olha, nessa madrugada, Cabral, a Ucrânia foi vítima de mais um ataque russo. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas depois de um ataque aéreo russo. Entre elas estão 3 adolescentes. O bombardeio foi em uma região de casas. Incêndios atingiram um shopping center, lojas e também um prédio residencial. O Serviço de Emergência Estadual informou que mais de 70 equipes de resgate se deslocaram para combater esses incêndios que você acompanha na imagem. Uma situação realmente muito dramática. Agora, é o seguinte, houve o acordo parcial de cessar-fogo. A gente vê que os dois lados não estão cumprindo, né, em muitos momentos. Como é que ficam os Estados Unidos no meio disso tudo, hein, Cabral? A questão, Kelly, você colocou muito bem. Primeiro, o acordo assim, é para não atacar as instalações de produção de energia, de produção e distribuição de energia. Ok, a Ucrânia é acusada pelos russos de atacar a estação de regulação e bombeamento em Suzda, né, que é em Kursk, e os russos acusam, e a Ucrânia diz que não, que foram os russos que fizeram esse ataque na esteira, né, como os fogos que estão sendo feitos contra a retirada. Isso é comum, né? O inimigo está se retirando, você mete artilharia em cima dele, foguete, bomba, tudo que pode para causar ainda maior dano. Então, a possibilidade de ter sido fogo amigo russo, sim, pode. Pode ser também uma operação de demolição na retirada? Sim, pode. Bem, passando isso para um item 2, para um segundo parágrafo, nós estamos vendo o aumento da intensidade de ataques, né, que russos e ucranianos estão fazendo entre si. Né? A Rússia tem mandado todas as noites, né, entre 150 e 250 mísseis, drones, foguetes, né, ataques com aviação, né, bem posicionados contra as infraestruturas militares e, infelizmente, alvos civis. Né? Nós sabemos disso. Por exemplo, os russos sempre alegam que esse ataque, quando bate numa instituição, num alvo civil, é por causa do fogo antiaéreo ucraniano. Que venhamos, não tem tanta capacidade assim. A Ucrânia está com muito pouco foguete. Então, as coisas às vezes dão errado, né? O efeito colateral, isso acontece. Mas o que está chamando a atenção é que da intensidade, da virulência, da violência dos ataques de ambos os lados, e os Estados Unidos, né, aparentemente a gente não tem notícias de que eles estejam, né, pressionando ambos os lados para diminuir, pelo menos, esses ataques, né, limitá-los a alvos militares, que é o que se esperava, né? Essa era a expectativa. Né? E nós estamos vendo essa mediação dos Estados Unidos bastante limitada. Né? Eles não estão conseguindo concessões de verdade, tanto de russos quanto de ucranianos. Os ucranianos têm forte apoio da União Europeia, né? E toda hora violam, né? Vamos dizer assim, ultrapassam as chamadas linhas vermelhas, e nós sabemos que linha vermelha para Moscou não existe. Eles fazem o que querem, até porque estão em vantagem no campo de batalha. Cabral, até para complementar o que você está dizendo para a gente, olha essa notícia. Kiev e Moscou se acusaram mutuamente de um ataque contra a estação de medição de gás de Sudza, na região russa de Kursk. Essa importante estação permitiu o transporte de gás russo para a Europa, passando pela Ucrânia. Vários veículos russos publicaram imagens da estação em chamas e culparam o exército ucraniano. Já as autoridades russas não fizeram nenhum anúncio oficial. A estação está sob controle das forças ucranianas desde agosto de 2024. Paralelamente, os combates na região de Kursk continuam, onde as forças russas avançaram nas últimas semanas. Então, veja, existe ali uma intermediação realmente dos Estados Unidos. Quando a gente anunciou, olha, um acordo parcial,
dá uma impressão de que pode haver um avanço nas negociações, mas o que acontece realmente na prática é que esses ataques continuam e, como a nossa manchete destaca, as acusações também. Kelly, isso é da guerra, né? Você está próximo de uma negociação, você busca obter vantagens no terreno. Então, os russos estão ampliando, eles foram surpreendidos agora com um avanço, um pequeno avanço, né, dentro do seu próprio território, em Belgorod, muito pequeno ainda. Os russos estão querendo limitar, ou seja, estão conseguindo expulsar os ucranianos de Kursk, mas aparentemente os ucranianos estão conseguindo penetrar em outra parte do território ali em Belgorod. A tendência é esses ataques se intensificarem nos próximos dias. Nós estamos agora diante de um fenômeno, ele já começou, a chamada Rasputitsia, né, que é aquela com o degelo, né, todo o território se torna lamacento. Então, a progressão em terra ela tem muita dificuldade. Então, a tendência é você usar muita artilharia, né? Muita artilharia, muitos mísseis, muitas bombas, muito ataque de aviação e o emprego de pessoal de terra. Você está vendo pelas imagens, né? Está aí o derretimento, e aí se imagina isso no campo, o lamaçal que isso é. Então, a tendência é uma intensidade ainda maior dos ataques. A coisa só não está pior por causa justamente dessa questão do terreno lá vamos dizer assim, na Ucrânia. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que existe também a possibilidade, isso é uma corrida contra o tempo, os americanos lá em Riad sabem disso, né, que os russos estão preparando, aí os números são especulativos, né, alguns falam de 100 mil, outros falam de 200 mil, para uma grande ofensiva de outono, né, que eles estariam prontos para dominar o resto de Donetsk e, quem sabe também, aí também muita especulação, de criar uma zona tampão nos oblasts de Sumy e Kharkov. Ele já tem protuberâncias ali e tem agora mais essa questão em Belgorod, em frente a Belgorod. Então, a tendência da guerra, apesar dessas negociações, que estamos num processo que será lento, arrastado, com muitos vais e vens, né? E que deve, talvez, só se confirmar, talvez, num tratado, eu espero, da primavera em diante. E até lá nós teremos duros combates. Olha, situação muito difícil, né? A gente segue aqui acompanhando essa guerra há quantos anos já, né? E ainda não tem uma luz no fim do túnel ali realmente concreta, né? A gente não sabe ainda como esse conflito vai acabar. E está chegando agora informação para a gente, Cabral, sobre o Oriente Médio. Olha só, as sirenes de alerta de bombardeio voltaram a soar ontem em Israel. O país foi alvo de ataques do grupo terrorista Hamas e também dos rebeldes Houthis do Iêmen. Essa é a primeira vez que os terroristas do Hamas lançam ataques contra Israel desde que as conversas para estender um cessar-fogo não avançaram. O porta-voz do governo israelense afirmou que os disparos contra civis representam crimes de guerra. Na faixa de Gaza, 2 chefes do Hamas e um da Jihad Islâmica foram mortos nos bombardeios. As forças israelenses também atacaram alvos terroristas no leste do Líbano. Com a volta dos combates em Gaza, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu em Nova York. Autoridades de Israel vão viajar aos Estados Unidos para falar sobre o Irã, que apoia os grupos terroristas contra o país. As atitudes de Teherã também preocupam a Europa, Cabral. Olha, você falou um monte de coisa assim. Por exemplo, vamos dividir em partes, né? Gaza, e aqui a gente tem que ser muito sincero, nem Israel, nem o Hamas queriam um cessar-fogo, eles queriam continuar a guerra. Hamas muito menos, e Israel só espera a oportunidade, só queria uma oportunidade de voltar a combater para tentar destruí-los. Ontem eles entraram em Gaza, eles entraram em Gaza desde segunda-feira, né? Então Gaza, né, eles estão tentando reocupar o corredor Filadélfia, que é aquele corredor mais ao sul, na fronteira
né, na fronteira com o Egito. Eles estão reocupando o corredor Netzarim, que divide Gaza, né, a cidade de Gaza, basicamente, e o sul do centro e do norte, né, eles dividem esses territórios. Né, então, Israel já está ocupando, já reocupou com forças os portais de Rafah, Erez e Karim Shalom, e praticamente cortou todo o suprimento, né, toda a ajuda humanitária que ia para Israel. Hoje temos a notícia que um bombardeio foi feito, né, em cima do hospital palestino turco. Ele foi destruído, simplesmente destruído, está uma grande cratera. As alegações de Israel dizem que ali era um depósito e uma área de reunião dos palestinos, do caso do Hamas. Então ele foi destruído. A tendência é intensificar os ataques, né? O Hamas, né, acho que tem uma proposta ponte, né, feita pelo Steve Witkoff, o negociador para o Oriente Médio dos Estados Unidos, deixou uma proposta com o Hamas, né, trocar 5 reféns, inclusive um americano, e mais o corpo, né, os corpos de todos os reféns mortos, em troca da extensão da primeira fase do cessar-fogo. Né? Israel não deu resposta e o Hamas até agora também não respondeu. Tendo em vista disso, né, parece que essa negociação com Washington, e eu já comentei aqui alguma vez, se os Estados Unidos largarem a mão de Israel, não conterem Israel, Israel vai acabar de destruir completamente a faixa de Gaza. E isso eu não tenho dúvidas. Né? Os reféns vão passar a segundo plano e eles vão destruir o que tem de Gaza e vão expulsar os palestinos. Esse é o projeto. Com relação ao Irã e aos Houthis, é uma outra questão extremamente complexa. Né? Aí você envolve também atores, né, como Rússia e China, que já se manifestaram que nada poderá acontecer com o Irã, nenhuma negociação, nenhum ataque poderá acontecer sem negociações anteriores com Beijing e Moscou. Isso deixa muito claro que o Irã tem agora um respaldo, tem tratados com esses dois países, tratados que envolvem não só cooperação de segurança, mas também nível de defesa. Então, é uma questão extremamente complexa. Um ataque israelense pode deflagrar uma grande guerra no Oriente Médio, e os Estados Unidos deram 2 meses, né, para a liderança iraniana responder às suas propostas de paz. Nisso que ele apresentou a proposta, de novo, Moscou e Pequim disse: não pode haver acordo nuclear com o Irã sem consultas prévias a Moscou e Beijing. A situação é muito complexa e dali pode escalar uma guerra muito rapidamente e feroz, né, e com implicações mundiais. Olha, nós vivemos uma fase muito tensa da nossa história, né? Uma fase histórica, obviamente, mas com muita tensão mundo afora. Cabral, muito obrigada, viu, pela análise. Um bom fim de semana para você. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.